E aí galera, tudo bem? Continuação da aula de Past Continuous, a gente já deu uma olhadinha na formação. Formação, mesma coisa que o Present Continuous, né? Só que com uma diferençazinha pequena, porque afinal de contas o verbo auxiliar é diferente. Muito interessante a gente ver a forma. Bem importante a gente saber quando que a gente vai usar esse tempo verbal. Como que ele vai aparecer pra gente nos textos, pra gente identificar o que esse texto está querendo dizer quando eu encontro o Past Continuous. E é bem interessante, pessoal, eu perceber que o Past Continuous, eu vou ter, sempre que eu tiver o Past Continuous, eu vou ter dois tipos de ideias que ele traz. Ou ele vai trazer uma ideia de uma interrupção, alguma coisa estava acontecendo quando o outro interrompeu, essa interrupção normalmente pelo past simple, ou senão vai dar uma ideia de simultaneidade. Todas elas no passado. Então olha só, pessoal, nós vamos usar o past continuous ou past progressive para falar sobre algo que aconteceu no passado, ou seja, já aconteceu, já acabou, e queremos dar uma ideia de interrupção. Eu estava andando pela rua quando caí. Ou uma ideia de simultaneidade. Eu estava comendo Cheetos enquanto minha esposa comia salada. Eu fiquei gordo, minha esposa é magrinha. Sempre temos o contraste com o past simple ou com outra sentença no past continuous. Então pensa comigo, pessoal. Se você vai falar de uma coisa no passado e você vai identificar quando ela aconteceu, você vai usar o past simple. Lembra disso? A aula de past simple, a gente falou sobre aconteceu no passado e eu defino quando aconteceu. Past simple. Pro past continuous é uma ideia de uma coisa que também aconteceu no passado. Só que ou você vai ter uma ideia de interrupção. Nossa, bateu uma luz. Uou! Nossa, me veio uma luz assim, eu falei assim, agora é minha hora, vamos lá. Vou pra luz. Nossa, uou! Eu vou voltar, pessoal. Onde eu tava mesmo? Obrigado. Tava falando. Já no past continuous, pessoal, eu tenho uma ideia de uma coisa que estava ocorrendo quando outra interrompeu. Essa interrupção, pessoal, eu normalmente tenho pela ideia do past simple. Então pensa comigo. Eu estava falando no telefone quando levei um tiro. Entendeu? Eu estava falando no telefone e aí eu levei um tiro. Estava falando past continuous. Levei um tiro, past simple. Ou para duas coisas que aconteceram simultaneamente no passado. Eu estava fazendo não sei o que enquanto você fazia não sei o que lá. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos? Muito importante a gente perceber esses exemplos, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeiro exemplo, na tela. I was talking to you when my mother called me. Eu estava falando com você quando a minha mãe me chamou. É isso mesmo, pessoal. Eu estava falando com você. Poxa, e aí? Pô, tava legal a festa. Um monte de gatinho. Aí eu ouvi a minha mãe gritando assim, filha, vem jantar! Isso, pessoal. Ela me interrompeu. Percebe o uso do past simple aqui? Interrompendo uma ação que ambas aconteceram no passado. Essa estava ocorrendo quando a minha mãe gritou, vem jantar. Tudo bem? Essa é a ideia. Outra, he saw the comet when he was looking at the sky. Ele viu um cometa quando ele estava olhando para o céu. Pessoal, ele viu o cometa quando ele estava olhando para o céu. O que ele estava fazendo? Ele estava olhando para o céu. O que ele viu? Ele viu um cometa. Duas situações, duas ideias, sempre com a ideia de interrupção. Uma coisa estava acontecendo quando outra interrompeu. Percebe uma coisa muito legal aqui? Esse when me dá exatamente essa ideia. Quando alguma coisa. Então olha só, eu estava andando silenciosamente pela minha casa quando eu pisei no rabo de um gato. I was walking through my home when suddenly I stepped on a cat's tail. Tudo bem? Beleza? Entendeu essa primeira parte, pessoal? Joia! Vamos pegar duas sentenças no past continuous agora. We were watching TV while you were crying. Nós estávamos assistindo televisão enquanto, muito importante essa palavra, pessoal, enquanto você estava chorando.
duas coisas que aconteceram simultaneamente, aparece aqui, simultaneamente, uma aconteceu no passado, a outra aconteceu no passado e as duas aconteceram ao mesmo tempo. Nós estávamos assistindo TV enquanto dá essa ideia de simultaneidade, você estava chorando. Tudo bem, pessoal? Só para explicar, simultaneidade, uma palavrinha feia, coisas que acontecem ao mesmo tempo. As duas aconteciam ao mesmo tempo. Vou usar duas sentenças no past continuous. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Ótimo, vamos fazer exercícios agora, pessoal. Vou fechando essa aula do uso do past continuous. Vamos fazer exercício? É agora, não tem depois, é agora. Vamos fazer exercício agora, pessoal. Espero vocês. Já abre a aulinha de exercícios pra gente mandar bem. Beijo.